O homem mais sábio que já existiu disse no final de sua vida que tudo que ele viveu foi como fumaça, foi como um sopro ou vento, que é vaidade vindo da linguagem do hebraico, a tradução mais correta. Esse homem foi Salomão, né, no seu livro de Eclesiastes, como muitos devem bem saber. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que gera arrependimento no final da vida. Como podemos refletir no nosso estado atual coisas que não nos trazem arrependimento. Um arrependimento que gera depressão, um arrependimento que gera vazio, um arrependimento que gera uma análise constante de e se, e se, e se. Como devemos agir? Como devemos viver? Como fazemos para não nos arrepender dos nossos passos? A primeira coisa é entender o que gera arrependimento e o que às vezes é só um ruído ou sedação. Por exemplo, eu deixei aberto aqui no meu computador, tem 5 padrões de arrependimento constantes por estudo de psiquiatria e psicologia em pessoas com essa faixa etária, de 65 anos para mais. O que gera um arrependimento nessas pessoas? Se colocarmos uma expectativa de vida aí de 80 anos, o olhar para trás é muito maior do que o olhar para frente. Um dos primeiros padrões que eles encontraram nesses estudos, né, com conversas reais com pessoas reais, o primeiro é viver a vida dos outros. Não significa fofocar, falar da vida de alguém, mas sim sobre interpretar a vontade dos outros na própria vida. Fazer não o que você quer, mas o que as pessoas escolheram para você. O que você acha que o mundo aceita se você fazer e não o que você realmente quer. A segunda é excesso de trabalho, que normalmente é mais ocasional para os homens, porque focam em muitas das vezes disponibilizar tudo para a família, para os filhos, deixando o mais importante de lado, que é a atenção, que é o tempo, que é o valor real, a conexão. E nem sempre as coisas que ele vai proporcionar em si. Óbvio que é importante, óbvio que um homem é provedor numa casa, a função real é ser provedor, mas muitas das vezes o simples funciona, a atenção, aquele 1 minuto de amor com a família é mais importante do que perder 10 anos focando em entregar algo que foi perdido durante todo esse tempo. Reprimir sentimentos. Normalmente reprimir sentimentos, né? Esse é o terceiro padrão encontrado nessas pessoas. Reprimir sentimentos é quando é aquela sensação de falsa paz que a pessoa cria, né? Às vezes por não querer se expor, por se sentir incomodada, sabe aquelas discussões que a gente passa que se arrepende de não ter falado Y ou não ter falado X, fala, nossa, se eu tivesse lembrado de falar isso agora. Nem sempre é porque você não lembrou, é porque você simplesmente guardou para você, simplesmente você achou melhor colocar a paz, né, num nível superior e deixar aquilo passar, mas nem sempre isso é bom, porque muitas das vezes você reprime um sentimento e ao longo do tempo ele pede as contas, porque você guarda algo que não era para estar guardado, porque ele fica internamente mal resolvido. 4. Perda de conexão. Arrependimento de ter deixado amizades e laços familiares morrerem por causa da rotina. Isso serve tanto para homem quanto para mulheres, que é o fato de uma rotina automática, uma rotina exaustiva, uma rotina que consome muito tempo, acabar tirando o mais valioso, que é as conexões, que é o intuito final, que as pessoas normalmente têm uma rotina, trabalham, que é para ter uma conexão com o ambiente, com pessoas, estável, feliz, agradável, né? E acabam perdendo isso por uma rotina automática, com a consciência desligada, vivendo sem pensar, apenas sendo levado. E o quinto, não se permitir ser feliz. A descoberta tardia de que a felicidade é uma decisão diária. É interessante entender que a felicidade ela não está te esperando em algum lugar no tempo. Por exemplo, eu tenho 22 anos, quando eu tiver 27, que eu me sentir realizado, que acontecer isso e aquilo na minha vida, não é lá que a felicidade vai estar me esperando. A felicidade é um estado de espírito, não é algo como a alegria, que é um pico, né? Então, não é a busca por coisas, e sim é a mudança da sua percepção sobre as coisas que você já tem. E não que isso faça alguém estagnar, as pessoas confundem muito. O que a gente entende com esses 5 padrões? As pessoas não se arrependem por ter feito coisas
errarem e tomarem decisões ruins, mas sim de não tomarem as decisões que precisavam ter tomado, de não seguir a sua própria intuição. O porquê cada um sabe, mas é isso que gera arrependimento. É você negar a sua própria voz interna, que eu diria que é a voz do coração e não a voz da mente, que é o ruído, e sim a voz do coração, que é a intuição, que é o seu eu real, que é o que já sabe desde sempre o que você ama, o que você protege, o que você tem medo, e vai em direção com coragem, sem medo, porque o arrependimento ele vem de não tomar as decisões que você sabe que deve tomar agora. Temos vínculos, temos conexões, mas é uma jornada individual. Não dá para viver pelo sonho de alguém. Tem que viver pelos seus próprios sonhos de forma consciente. Muitos prazeres também imediatos funcionam como uma anestesia, não como um prazer em si. Por exemplo, no começo, as primeiras vezes, a pessoa come por aquele pico de saciedade, de satisfação que a pessoa sente. Hoje você provavelmente já não come mais doce pelo prazer do doce, mas sim para regular o estado emocional, mas sim para regular o estresse, por exemplo. E normalmente é nesses atalhos que o arrependimento futuro ele vive, entende? Tem uma frase boa que é: a dor do arrependimento dói mais do que a dor da disciplina. Então, essa dor que você sentiria em não ir, em não fazer certas coisas que você entende como que não vai te levar para onde você quer, é justamente o que você não vai se arrepender de ter feito. Não ter seguido sua intuição, ou seja, o corpo gerar um impulso e a razão organizar. Até que essa voz da intuição é uma voz do coração, né? Se for falar também do campo eletromagnético, do sistema nervoso próprio que o nosso coração tem, as sinapses que o nosso coração tem, o campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro, né? A voz que você deve ouvir é a voz que não erra, porém ela não grita, ela só aponta. Mas muitas das vezes e com frequência a gente abafa essa voz com o ruído que vive dentro da gente. Então a gente precisa saber separar para dar ouvido o que vai trazer satisfação real para a gente, o que vai nos preencher, o que vai fazer nós olharmos para a vida, para os erros, inclusive, que todos nós erraremos muito, mas se sentir contentes, integrar com a gente e não se arrepender de ter sido um covarde, de ter sido medroso, de ter medo de viver e apenas mal sobreviver, sim, apenas existir de qualquer jeito, sem dar valor à sua criança interna, né? O que chama, o que você deseja, o que você protege, o que você busca de verdade. Então, eu faço até uma provocação para quem quiser deixar aqui embaixo nos comentários. Fale, por exemplo, se hoje fosse seu último pôr do sol, o que você se arrependeria de não ter feito? Coloque aqui embaixo e agradeço a atenção. Valeu!